Olá, boa tarde. Bruno Lage será o treinador do Benfica. Era algo que já era esperado, uma vez que nós sabíamos que ontem tinha aparecido Rafa, que até costuma falar pouco, João Félix e também Grimaldo, cada um órgão de comunicação social diferente, a serem grandes elogios a Bruno Lage. Portanto, isso pareceu-me logo uma estratégia de comunicação do Benfica a fazer um pré-anúncio daquilo que viria, e aquilo que viria é Bruno Lage. Portanto, ganhou a opção conservadora, a opção preferida dos conservadores venceu, e portanto esperemos que o Lage seja o homem certo para abraçar este projeto. Não seria a minha primeira escolha, mas a partir do momento em que é contratado, terá aqui todo o meu apoio. Eu acho que neste momento era preciso um treinador de perfil diferente, um perfil mais assertivo, mais incisivo e um pouco mais duro, porque os jogadores estão a precisar de uma terapia de choque, estão a precisar de um desfibrilhador que os reanime, porque eles parecem mortos dentro de campo, e precisamos de alguém que nos ajude a passar o cabo das tormentas. E tal como os portugueses passaram o cabo das tormentas no século XV, não foi com copos de leite, foi com vigor. Portanto, precisamos de alguém com uma atitude firme. Esperemos que o Bruno Lage seja essa pessoa, é um benfiquista, é um bom homem, não há dúvida disso. Quanto a esses dois atributos e essas duas grandes qualidades, não há dúvida. Bom homem, benfiquista. Agora aqui a questão que se coloca é se será a pessoa certa. Eu acredito que sim, embora não fosse a minha primeira escolha. É um treinador que já passou pelo Benfica no passado e que foi despedido por a direção do Luís Filipe Vieira, ao qual pertencia o Rui Costa, e substituiu o Rui Vitória numa altura que o Benfica estava a 7 pontos, se não me engano, corrigem-me aí nos comentários se eu estiver enganado, a 7 pontos do Porto. E depois recuperou e em 19 jogos ganhou 18 e empatou 1 e conquistou o 37. Portanto, foi, de facto, ele foi decisivo para o Benfica recuperar. Sem ele, o Benfica nunca teria ganho 37. Isso é facto, isso é indesmentível e isso é mérito, essencialmente, de Bruno Lage, que soube tirar partido de João Félix, que já estava no plantel e que o Rui Vitória não conseguiu tirar o melhor partido, embora o Rui Vitória também seja um bom treinador, também fez coisas boas, mas, de facto, aquele ano não foi muito bom para o Rui Vitória. Conseguiu também que o Seferovic fizesse uma grande época, conseguiu tirar rendimento do Grimaldo, a afirmação do Ruben Dias, recuperou o Samaris, enfim, vamos aqui dizer o 11 típico. O 11 típico do Bruno Lage, nessa sua primeira época em que foi campeão pelo Benfica, era o seguinte: Odisseias na baliza, vou-vos dizer os mais utilizados, portanto, o Ferro e o Ruben Dias, lembro-me que eram os centrais, o avançado era o João Félix, que ficou no top 10 de utilizações, e o Seferovic, a baliza era o Odisseias, depois também jogava o Pizzi, jogava o Samaris, jogava o André Almeida, o Rafa, o Seferovic e o Gabriel. Portanto, o Jonas também fazia parte do elenco, mas entrava a partir do banco, e portanto, se não me engano, era mais ou menos esta a equipa. Olha, por acaso estava aqui a andar e está aqui a equipa certa. Portanto, era Odisseias, André Almeida, Ruben Dias Ferro e Grimaldo, Pizzi, Gabriel, Samaris e Rafa no meio campo, João Félix e Seferovic na frente de ataque. Florentino também estava no plantel e também foi um jogador com muita utilização, tal como Jonas. O Benfica conquistou 37 na época de 18-19 e no ano seguinte é que foi o grande problema. Portanto, o Benfica arrancou com uma goleada contra o rival Sporting na Supertaça por 5-0, que entusiasmou os adeptos. Depois, no campeonato, derrotou o Dragão, o Porto, por 2-0. E somou 16 vitórias seguidas. Terminou a primeira volta com 7 pontos de vantagem sobre o Porto. Mas logo a seguir, quando começou a segunda volta, o Benfica perdeu no Dragão por 2-3 e a vantagem pontual começou a desaparecer. A pandemia afetou a equipa e os encarnados somaram 5 jogos sem vencer na Luz, algo que nunca tinha acontecido em 117 anos. Em julho, a derrota 0-2 no estádio dos Barreiros frente ao Marítimo precipitou a saída de Bruno Lage e coloca o lugar à disposição. Portanto, a segunda volta do Benfica foi terrível e ele saiu a mal. E, de facto, tinha que sair porque os resultados estavam péssimos, mas a forma como ele saiu também não foi a mais adequada porque tinha tido um grande trabalho no ano anterior. Na Premier League, ele jogava em 3-4-3 ou 3-5-2 no Wolverhampton, levou os Wolves a terminar em décima posição com 55 pontos, a 5 das competições europeias, mas na temporada seguinte o técnico não resistiu até outubro, a altura em que foi despedido face aos maus resultados com a equipa a ocupar os lugares de despromoção. Portanto, verificamos aqui um padrão. Teve uma boa primeira época no Benfica, uma segunda má época no Benfica, teve uma época média boa no Wolverhampton e depois teve uma segunda época, um arranque de segunda época também muito mal no Wolverhampton. Teve no Botafogo, fez apenas 16 jogos, foi contratado pelo Botafogo para substituir o Luís Castro, que rumou
à Arábia Saudita, ao Al-Nassr, qualquer coisa assim, do Cristiano Ronaldo. Quando assumiu as rédeas da equipa carioca, eles estavam com 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. O técnico teve dificuldades para implementar as suas ideias de jogo e o Fogão foi perdendo vantagem. Em 16 jogos, à frente do Botafogo, Bruno Lage conseguiu 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Mais tarde, John Textor, dono do clube, admitiu que se precipitou a admitir o técnico. Mas, de facto, em 16 jogos, repito, somou 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas e perdeu uma grande vantagem pontual e acabou por ser despedido do Botafogo. Bom, esta é a história do Bruno Lage, que é um treinador de consenso, é um treinador que é uma pessoa bem vista perante os jogadores, quer dizer, os ex-jogadores do Benfica todos eles elogiam, quer dizer, publicamente ontem o Grimaldo, o Rafa, o João Félix teve a melhor época da sua carreira. Aliás, o João Félix fez uma época extraordinária com o Bruno Lage, a partir daí nunca mais jogou bem. Até o próprio Ferro jogou bem com o Bruno Lage, era Ferro e Ruben Dias fizeram uma boa época. Mas quer-se dizer, o Pizzi também já disse bem dele, o André Almeida, enfim, as pessoas gostam do Bruno Lage. Tem dito ao longo, não quer dizer que tenha sido tudo agora. Agora, recentemente, foi o Grimaldo, foi o João Félix e foi o Rafa que apareceram a falar. Mas em tempos passados também já houve outras pessoas a elogiar. Portanto, é um treinador que agrada aparentemente aos jogadores. Tem 48 anos, é português, natural de Setúbal, e está no início da sua carreira, não é? É um jovem, com um treinador de 48 anos, e tendo em conta a longevidade e o aumento da idade da reforma, é jovem, e portanto, não sendo a minha primeira escolha, não é o meu treinador, e portanto tem todo o meu apoio. Tem todo o meu apoio. É uma opção conservadora, a visão dos conservadores ganhou, e esperemos que seja a visão correta. Portanto, agora todos nós queremos que este treinador seja o treinador correto, que seja o treinador certo e que ganhe no Benfica. Portanto, com certeza que terá o apoio dos adeptos, terá todo o apoio dos adeptos de forma incondicional, pelo menos nestes primeiros tempos, para ele conseguir implementar o seu futebol. Penso eu que será um 4-4-2, um 4-2-3-1, e se ingrar ao mais alto nível do Benfica. Bom, o João Mário também já está confirmado a sua saída. O João Mário transferiu-se para o Besiktas. Ele, pelo Benfica, fez 149 jogos, foi campeão na época 22-23, subcapitão do Benfica, um elemento importante no balneário, destacou-se diante do Spartak Moscovo na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, em 2021, onde fez uma grande, onde estreou-se como capitão de equipa. E vai reencontrar, neste caso, o Gelson Fernandes, da formação do Benfica, e o Rafa, um jogador que não é da formação do Benfica, mas fez muitas épocas do Benfica, no Besiktas. Vai por empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória, portanto isto no fundo é um empréstimo, mas é no fundo dizer assim, em vez de pagarem agora, pagam no exercício do ano seguinte. Portanto, o jogador vai render aos cofres do Benfica 5 milhões de euros, mas que só vão entrar nos cofres do Benfica no ano seguinte, e o jogador fará um ano como empréstimo, mais 2 como jogador a título definitivo no Besiktas, porque a cláusula é obrigatória, independentemente daquilo que aconteça, o Besiktas terá de pagar 5 milhões de euros pelo João Mário. Pronto, enfim, é isto por hoje, pessoal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem, até uma próxima. E viva o Benfica!